Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 15. O clamor do servo quando vê a cidade que edificou sendo destruída. Nós temos que ser realistas. Falamos daquilo que é o desejo de Deus, o projeto, o modelo, o trabalho dedicado, com amor de cada um daqueles que amam a obra de Deus e que trabalham para a edificação da eclésia e do reino de Deus, mas também nós precisamos estar atentos à obra maligna, à obra de divisão, à obra de sectarismo, à obra de simulação, a obra dos lobos no meio do povo de Deus e a obra daqueles que destroem a cidade que estamos edificando. Quando a gente vê numa obra que é feita com tanto carinho, empenho, dedicação e diligência, por outro lado, pessoas destruindo aquilo que a gente está construindo, é evidente que vai haver uma tristeza muito grande no nosso coração. E o Senhor Jesus nos exortou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, as cobras. Assim nós temos que estar atentos à obra do maligno, que está sempre ao nosso derredor, como diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5. Satanás, nosso adversário, está sempre ao nosso derredor, bramando como leão, esperando alguém a quem atacar, esperando uma brecha para destruir aquilo que Deus está fazendo através de nós. Na própria epístola de Pedro, ele mostra aspectos da edificação, como o líder deve agir no capítulo 5, sendo exemplo, modelo, não como dominador, não como profissional da religião, não como querendo aparecer e se mostrar, não como um líder ganancioso, um lobo, mas como um verdadeiro servo, com vida santa, sendo exemplo, dando de si, amando até mesmo aqueles que não merecem, fazendo bem até aqueles que fazem o mal. Assim é o exemplo daqueles que são trigo, que trabalham edificando. E quando a gente vê aqueles que destroem aquilo que a gente está edificando, o que a gente faz? Porque quando a gente estraga uma planta, quebra um galho da planta, o que a planta faz? Brota de novo e começa a produzir de novo. Se a gente quebra outro galho, ela vai lá e produz de novo. Quando as formigas cortam as folhas verdes das plantas, as plantas brotam de novo, mais folhas. Quando algum animal predador devora as pombas, o que as pombas fazem? Elas fazem uma revolta, fazem o sindicato das pombas para se defenderem, elas vão ao órgão de defesa delas, do consumidor, para defender os seus interesses? Não, elas simplesmente se multiplicam mais. Quanto mais agredidas, mais elas se multiplicam. Assim deve ser o povo de Deus. Quanto mais caluniados, mais nós devemos amar. Quanto mais atacam a obra que fazemos, mais nós trabalhamos. Quanto mais destroem, mais nós vamos construir. Assim é que Deus quer que sejamos como as pombas. A obra de Deus precisa ser feita assim, nunca combatendo aqueles que nos combatem. A obra de Deus não é para ser feita desta maneira. Nós não temos que ficar pesquisando doutrinas erradas para combatê-las. Nós temos que mostrar a verdade. A defesa do que é certo faz cair por terra aquilo que é errado. A pregação do evangelho é como luz que entra num quarto escuro e as trevas se vão embora. Nós não precisamos combater as trevas, nós precisamos ser luz. Assim é que Deus quer que hajamos, assim é que Deus quer que edifiquemos, sempre construindo. Se alguém vem e destrói, nós vamos
construir novamente, fazer como Isaac. Quanto mais entulharem nossos poços, mais nós vamos abrir. Quanto mais nos atacarem, nós vamos trabalhar mais para o Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, advertiu seus irmãos líderes, aqueles anciãos da igreja em Éfeso, para que eles estivessem atentos, que depois da sua partida penetrariam no meio deles lobos vorazes para devorar o rebanho. Qual é a intenção do lobo? É devorar a ovelha. Qual é a intenção do obreiro malicioso, fraudulento? É evidente que é entrar no meio do povo de Deus para se aproveitar dos irmãos. E esta expressão lobo na Bíblia é referida a líderes religiosos. Mas a gente fica pensando, por que um homem assim malicioso, ganancioso, avarento, que gosta de dinheiro, de fama, de glória, por que ele não vai para o samba, para o futebol, para a política, para o mundo, para outras coisas? Por que ele não vai para o tráfico? Por que ele não vai para outros ambientes do mundo? Mas não, o interesse dele é se aproveitar das ovelhas. E este tipo de gente vai, claro, se fazer passar por cristãos para se aproveitarem dos cristãos. E há muita gente desse tipo no nosso meio, como lobos, são obreiros, pessoas que querem posição, destaque, oportunidade, querem fama, querem glória, querem vender isso, querem se mostrar, aparecer, serem famosos, receber glória, receber convites. O objetivo deles não é glória para Deus, é para eles. O objetivo deles não é amar os irmãos, mas é se fazerem às custas dos irmãos. Quando alguém vê um homem muito famoso, uma mulher famosa, um ator, atriz, cantor e grande esportista, isso e aquilo, a pessoa está querendo usar aquela prerrogativa que lhe deu destaque no mundo para distrair os crentes, ouvindo e assistindo o que eles têm para dizer, embora não tenham nada da parte de Deus para dizer, apenas vão ficar contando milhares de vezes a mesma experiência que tiveram e, é claro, com destaque teatral, para que as pessoas fiquem maravilhadas, extasiadas, dizendo, puxa, que homem, puxa, que mulher, puxa vida, que experiência. As pessoas vão se distrair do evangelho, do evangelizar e fazer discípulos, da ordem de Jesus, de cultuar a Deus, vão se distrair para ficar assistindo shows e apresentação de pessoas que no fundo são lobos. Isto é que é ser lobo. Mas eu quero ler com você o Salmo 55, o clamor de Davi com relação a estas coisas que ele estava vendo no seu tempo e que não são estranhas no nosso tempo também. Então preste atenção comigo na leitura deste Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Esta era a manifestação sincera do coração de Davi, que Deus não assinou. Isto seria uma fuga. Davi está dizendo, Senhor, eu estou triste, eu estou chateado com tanta gente falsa ao meu redor, com tanta gente destruindo o que eu estou construindo. Nós estamos querendo edificar um reino de amor, de obediência, de verdade, de trabalho, de dedicação. E vem gente preguiçosa, acomodada, egoísta, cheia de vanglória, de carnalidade, cheia de vaidade, de apresentações, desviando totalmente o povo
daquele objetivo que deveria ser mais importante, que é de sermos um povo para o Senhor. Eles estão querendo fazer um povo de vanglória, uma religião de homens, de aparência, de aspectos empresariais, comerciais. Eles estão querendo deturpar o que estamos querendo fazer de puro para o Senhor. Senhor, eu estou chateado, por mim eu sairia, iria embora, largaria tudo aqui, mas a verdade é que Deus não atendeu. Mas a oração dele era esta, a queixa do coração de Davi era esta. E ele continua: dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Muros adentro na cidade de Deus, no reino de Deus. É aqui dentro do reino de Deus que estão estes falsos obreiros e lobos a destruir a obra de Deus com sua vanglória, com sua soberba. E ele continua: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Oh, tristeza esta que Paulo experimentou na carne, quando escreveu na sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, fica sabendo que todos da Ásia Menor, me abandonaram. Todos os meus irmãos obreiros me abandonaram. Aos coríntios, Paulo se defende contra aqueles que estavam se vangloriando, que queriam assumir a direção, a liderança da igreja, deixando Paulo de lado. Aqueles que queriam assumir para si, não para Deus, mas para si, a glória da liderança da obra. Quantos e quantos há hoje em dia que se lançam com títulos pomposos, com títulos importantes de destaque, com glória e liderança em trabalhos e religiões que constroem e edificam para si, mas não é para Deus. Eles não têm amor ao povo, não dão a vida pelas ovelhas, eles não choram. Mas quem ama a Deus chora, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual é a nossa atitude como cristãos sinceros e verdadeiros quando vemos essa carnalidade permeando à solta no meio do povo de Deus com propaganda, homens que se exaltam, como diz Davi aqui no Salmo 55, e o apóstolo Paulo também diz que isso havia lá na igreja de Corinto, pessoas que se exaltavam. Aqui no Salmo 55, versículo 12, a gente vê que isto não é novo, é antigo. Pessoas que se exaltam, que se engrandecem no meio do povo de Deus. O que fazer? Entrega tudo a Deus, chora, confia a Deus, entrega ao Senhor. Ele vai agir, ele sabe melhor do que nós o que fazer. Chore como Davi, entregue tudo a Deus. Este é o caminho, é o melhor caminho, é o único caminho do amor. Amém.